Olá a todos. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse sol aqui de cima. Não sei se vocês estão me vendo bem. Vamos ver. Acho que dá pra me ver, né? Acho que dá pra me ver. Bom, ninguém vai entender nada, né? Bom dia. Hoje eu vou trazer para vocês um tema que fala sobre o sagrado feminino e o sagrado masculino. Por isso que eu tô com esse bigodinho aqui, tá? Eu tentei me vestir meio mulher, meio homem, pra gente trazer esse tema, ancorar esse tema que às vezes é tão delicado para uns, né? Entra numas brigas, numas contendas muito grandes. Mas por que eu tô trazendo esse tema? Ontem foi dia de Maria Madalena e ao texto que vocês forem ver embaixo desse áudio aí fala sobre o sagrado feminino e o sagrado masculino. É algo que a gente está há décadas aí brigando entre nós, homens e mulheres, nunca entrando num acordo, né? A gente sempre falando muito sobre patriarcado e muitas das mulheres, infelizmente, excluindo os homens, né? Do sagrado feminino, do feminismo, né? Só que os homens, eles estão incluídos no feminismo porque a nossa alma é uma alma andrógena. A gente, quando fala sobre casamento alquímico, quando a gente fala sobre casar o nosso homem e a nossa mulher interior, a gente está falando sobre uma alma andrógena. A gente trabalha numa dimensão dual, onde tem sombra e luz, sol e lua, e também você tem o masculino e o feminino. E esse masculino e feminino, ele vive dentro de nós, através de nós, como seres inteiros. Muitas das relações que a gente vive, elas não conseguem encontrar um equilíbrio, porque essa luta ela está permanente, né? Você está sempre guerreando, sempre lutando com o teu homem interior ou com a tua mulher interior. E infelizmente essa guerra começou há muitas vidas atrás. Isso é uma coisa antiga, quando nós realmente adormecemos o nosso poder divino de sermos deuses. Em algum momento a gente quis lutar contra Deus e sermos maiores. Nós perdemos o nosso espaço, né? Dali é sacanagem, né? Parece Dali. O meu homem masculino é Dali, Luiz. Vou chamar o meu homem de Dali. Boa ideia. Mas enfim, essa guerra passada com Deus e deusa, ela é algo muito antigo, né? Muito ancestral. E quando nós quisemos ser maiores do que os nossos criadores, do que essa força astral que comanda o nosso coração, que pulsa o nosso coração e que nos faz entrar o ar do nosso pulmão, nós começamos a adormecer, nós começamos a nos esquecer de quem realmente somos. E esses homens e essas mulheres interiores de dentro de nós passaram realmente a se espelhar no homem exterior e na mulher exterior. E o que seria isso? A tua relação com teu pai e com a tua mãe. Quando a relação com teu pai é muito conturbada, provavelmente a relação que você tem com Deus masculino e com os homens também será conturbada, porque você renasce no planeta com essa falta de memória, né? Eles nos tiram a nossa memória, a gente não lembra mais de quem nós somos e recomeçamos a vida do início, né? Dá seu reset quando você reencarna. E dependendo do exemplo que você tiver como a tua base masculina, que seria o teu papai, vai ser como você vai se relacionar com os homens da tua vida. E a mesma coisa vice-versa para tua mamãe. Como você se relaciona com a tua mamãe, é como provavelmente você vai se relacionar com as mulheres da tua vida. E aí tá feita a lambança, né? Porque, infelizmente, como estamos adormecidos, como a nossa consciência ainda não está 100% desperta, a gente está regressando de novo ao nível de consciência para que a gente possa se lembrar de que somos deuses, a gente acaba se equivocando, né? Então, as relações com a mãe e com o papai, elas acabam ficando muito equivocadas entre si.
E o que acontece? O homem, tanto o homem quanto a mulher, ele tem o seu feminino dentro dele. Então o homem tem a mulher interior. Só que a mulher do homem também foi reprimida por essa situação que a gente vive, por toda essa cultura e religião aonde diz que a mulher no homem não pode chorar, não pode se expressar, não pode se manifestar de forma sensível ou intuitiva. Então o homem tem essa mulher dentro dele, só que é uma mulher que também está reprimida pelo patriarcado. Então vocês podem ver que não tem como excluir o homem dessa cura. O homem faz parte, ele está incluído na cura e ele também está aí em prol do feminismo, né? Essa palavra aí que cria tantos atritos, né, entre homens e mulheres e muitas das vezes de forma equivocada é colocada aí em várias situações, né? Então o feminismo é realmente essa luta para que essa mulher possa se revelar, para que essa mulher possa vir para fora e essa deusa interior, a deusa, né? A deusa, o feminino, possa realmente encontrar o seu lugar, possa realmente encontrar o teu espaço. E isso insere os homens também. Eles estão incluídos junto nessa cura, nessa luta, nessa caminhada. Por isso que é tão importante você incluir os homens também nos círculos femininos, ter os círculos masculinos, e em algum momento você alquimizar esse encontro, né? Fazer o encontro dos dois, né? Eu tive uma experiência muito positiva que eu fui fazer um retiro há muitos anos atrás, e essa ideia aqui também, essa construção desse figurino veio disso. Porque nesse retiro foi proposto que todas as mulheres se vestissem de homens e todos os homens se vestissem de mulheres. E foi muito interessante essa troca, porque os homens que se vestiram de mulheres de uma forma vulgar, era como eles tinham a visão deles em relação às mulheres. E as mulheres que se vestiam de homens, como homens realmente grosseiros, dominadores e repressores, é como ela tinha essa visão dentro dela. E numa conversa, num círculo de partilhar, a gente descobriu que na verdade era a relação que esse homem tinha com a mãe dele, que era uma mãe muitas das vezes ausente, muitas das vezes submissa, e ele trouxe para fora através daquela vestimenta feminina o próprio inconsciente dele se revelando o como que era a estrutura para ele de uma mulher. E a mesma coisa para a mulher, né, que estava se vestida de homem, né? Então, quando ela trouxe aquele homem repressor, se vestiu de um homem repressor e abusador, muitas das vezes era uma história de um pai que era muito violento, que era muito grosseiro e que realmente não se permitia ser sensível. Então, para vocês verem que uma coisa não exclui a outra, né? Homens e mulheres precisam encontrar um meio caminho, um meio termo para darem a mão e ambos curarem os seus homens interiores e as suas mulheres interiores. O feminismo é uma luta de todos, porque a deusa mãe, o sagrado feminino, ele existe não só nas mulheres, mas dentro desses homens também, que têm o direito de chorar, que têm o direito de serem sensíveis, que têm o direito de serem intuitivos e também gostarem de cozinha, de arrumar a casa e de realmente trazerem essa arquitetura feminina, né? Esses princípios do feminino. E eles são divididos em hemisférios, né? Hemisfério que é direito e esquerdo, e os princípios do masculino, ele trabalha com a verbalização, ele é o provedor, então é através da energia masculina que a gente consegue ter uma ação construtiva dentro do nosso universo, da nossa dimensão, para nos prover de algo, para a gente conseguir a parte capitalista, né, que a gente está numa dimensão capitalista, que o dinheiro faz parte. Então é a energia masculina que faz a ação construtiva para prover esse dinheiro para nós. E isso necessariamente não quer dizer que eu precise de um homem para fazer isso, mas o meu masculino interior precisa estar curado, o meu homem interior precisa estar aqui alquimizado no meu coração, para que essa mulher aqui que fala com vocês fisicamente possa ter uma ação construtiva e possa ser provedora de trazer o próprio sustento para mim mesmo, no caso que eu estou solteira e realmente estou aí construindo a minha vida no dia a dia através dos meus esforços. Então, se eu não tenho esse masculino curado dentro de mim, se eu não curei a minha relação com meu pai,
se eu realmente não consigo visualizar o homem, né, e tirar a desconstrução da religião, né, a religião católica, que infelizmente, e muitas das outras religiões que fizeram um Deus masculino repressor e abusador, isso não existe, gente, isso é ilusão. Esse Deus masculino que reprime, que abusa, isso é algo construído, isso é uma programação muito equivocada que fizeram dentro de nós para realmente terem controles e nos manipularem pelo medo, através do medo. Então, esse Deus masculino, ele não existe, ele é realmente uma construção equivocada. Então, a partir do momento que eu curo essa interiorização minha do que é o homem interior, do que seria o meu pai para mim, né? Perdoar o meu pai, liberar o meu pai e realmente perceber que ele também estava equivocado, que ele também estava dormindo e que ele também tinha lá os seus medos e seus traumas, que ele também estava na caminhada da ascensão de consciência. Quando eu faço essa liberação do meu pai, eu consigo ter de novo a minha relação limpa, a minha relação curada com o meu Deus masculino. E quando eu consigo fazer isso, o meu homem interior, ele se cura também. E aí eu posso olhar para um homem de forma exterior, esse homem físico aí que caminha ao meu lado, de uma forma curada, sem projeções, e eu posso enxergar ele realmente como ele é, né? Como um ser humano. A mesma coisa funciona para as mulheres, né? Quando eu curo a relação com a minha mãe, eu posso abrir a relação curada com a deusa, eu posso ter uma relação melhor com as mulheres, e a minha própria mulher interior, ela pode estar curada, ela pode estar realmente fora das projeções, e a minha relação com as mulheres fica muito mais fácil. Até uma questão pessoal minha, eu tenho muita dificuldade, muitas das vezes, me relacionar com os homens, porque a minha base, a minha base de exemplo masculino foi meu pai, e meu pai era muito violento em casa. Então eu ainda tenho algumas questões de memórias do inconsciente, que quando eu me relaciono com um homem, vem aquele trauminha, vem aquela memória dizendo que os homens vão ser violentos, que vão me reprimir, que vão me deixar submissa a ele, e etc, etc, etc. Só que cabe a mim, né, ficar com a minha parte que me cabe, não realmente projetar isso para o outro e dar um bom lugar e encontrar uma cura interior. Eu tenho usado há muitos anos essa pedra aqui, ó. Ela chama pedra linga, né? É Shiva Linga. Então, uma pedra onde ela tem o masculino e o feminino nela. As pedras, elas são elementais que ela trabalha em colaboração com o ser humano. Então, desde que eu comecei a usar essa pedrinha, eu sinto que ela me ajudou muito nesse equilíbrio do masculino e do feminino. Parece uma coisa besta, mas é aquela parte nossa que se acha Deus, né? Que acha que a gente entende tudo na vida, e quer dizer que uma pedrinha dessa não pode nos auxiliar num processo de cura entre o masculino e o feminino. E ela pode. Então a gente tem todos os reinos, a gente tem ferramentas aí múltiplas para a gente fazer essa cura. A síntese desse áudio, desse vídeo, é que apenas vocês não excluem nem homens e nem mulheres, tentem caminhar juntos uns com os outros, porque tanto nós mulheres como a gente tem o nosso masculino e o nosso feminino interior, os homens também têm o masculino e o feminino dentro deles. Então existe uma mulher dentro de você, homem, e existe um homem dentro de nós, mulheres. Então não adianta a gente achar briga com os homens e nem os homens acharem brigas conosco, porque nós somos eles, né? Estamos dissolvidos aí nessa alma andrógena, onde masculino e feminino estão casados, queiram vocês ou não acreditarem nisso, isso é real. Então que possamos de fato sair desse vício, né, de encontrar inimigos, de entregar as armas, chega de guerra, vamos parar de alimentar a dinâmica, né, essa dinâmica onde tem sempre o abusado e o abusador, porque quando você coloca essa dinâmica, quando você constrói essa dinâmica na vida, você autoalimenta ela. Então a gente tem que ir pelo viés do amor, a gente tem que ir pelo viés pelo perdão, a gente tem que mudar a chave e mudar a direção e entender de uma vez por toda que nós somos homens e mulheres dentro de nós, que a nossa alma é andrógena e que precisa ser feito o casamento alquímico dentro do Sagrado Coração. E que os homens estão aí para auxiliar e para ajudar nessa cura, eles são realmente essa expressão do Deus masculino, essa expressão do homem interior da mulher, e
estão aí para nos auxiliar e mostrar quais são as ferramentas do masculino que podem estar agindo a nosso favor, como também as ferramentas do feminino que podem ajudar aos homens a reencontrar com essa mulher interior deles e autorizar, né, permitir de uma vez por todas que esses homens possam chorar, se expressar e realmente tomarem para si a vida por inteiro, esses fragmentos aí que estão espalhados nessas mágoas, nessas memórias aí ancestrais. Chega de guerra, entreguem as armas e se embora por todas as nossas relações. Eu sinto muito, peço perdão, te amo e agradeço. Vamos alquimizar esses casamentos, vamos nos tornar homens e mulheres interiores, seres inteiros para amar de uma forma inteira e que homens e mulheres fiquem em paz, porque todos merecemos essa paz. Que assim seja, gratidão e vamos que vamos para frente e para cima. Luiz, dali, ó, meu homem masculino é dali. Um beijo grande a todos. Namastê.